Graça e paz. O capítulo 15 de Apocalipse começa dizendo: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então o texto diz: eu vi outro grande sinal. Outro grande sinal, é interessante percebermos que estamos entre as trombetas e o início das taças. Eu sempre frisei quando se tratava de intervalo entre juízos. E no capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, nós vimos um grande sinal. Naquela ocasião, João viu a mulher no céu. Aqui está outro grande sinal. E não estamos aqui na execução de juízos. Estamos no intervalo, mais precisamente o início das 7 taças. No versículo 2 do capítulo 15, João diz assim: E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do seu número, do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus. Olha, essa questão do mar de vidro com fogo, existe muitas teorias e algumas até muito fantasiosas, mas vamos lá. Nós já vimos o mar de fogo no livro de Apocalipse, no capítulo 4 e o versículo 6. Naquela ocasião, tratava-se da glória de Deus. Era um mar de vidro como cristal, algo lindo, bonito diante de Deus. Agora nós vemos o mar de vidro com fogo e a presença dos mártires, os que vieram da tribulação, os que sofreram as consequências da besta, do anticristo e do falso profeta, resistiram à marca da besta, resistiram o anticristo, e estes agora estão diante do trono de Deus e do mar de vidro, e eles cantam, eles têm harpas em suas mãos. No versículo 3 e 4, eles cantam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Cântico de Moisés está relacionado ao cântico de vitória, porque eles são vitoriosos por terem saído da tribulação. Diferente da igreja, que é arrebatada e protegida, a noiva de Cristo. Estes não. Eles sofreram as consequências do anticristo. Então eles cantam o cântico de Moisés. Isso pode ser conferido em Êxodo capítulo 15. Leia o capítulo 15 inteiro para entender melhor. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, então eles cantam o hino de vitória. Lá em Êxodo, Moisés. Por isso, a expressão aqui, o cântico de Moisés. Observem que Moisés e Israel cantou depois de atravessar o Mar Vermelho. Aqui está o mar de vidro e eles estão vitoriosos também. Alguns intérpretes entendem esse mar de vidro como se eles estivessem também vencido a tribulação, vencido a besta, vencido o anticristo. E o cântico do Cordeiro é o cântico da redenção. Redenção está ligado a remir. Isso tem a ver com escravo. Então Jesus Cristo nos remiu. Eles vão cantar o cântico de Moisés porque venceram e o cântico do Cordeiro porque foram salvos pelo Cordeiro. Só Jesus salva. No versículo 5, João olhou e viu que o templo do tabernáculo foi aberto. Algumas traduções e estudos do original, ou estudos mais próximos do originais, vai identificar esse templo do tabernáculo que foi aberto como o lugar mais santo da presença de Deus. Este local hoje é o altar da graça de Deus.
porque nós vivemos um período da graça, um tempo da graça. Mas nesta época será o altar do juízo. Olha, eu já disse isso aqui quando eu falei sobre os mártires em uma outra ocasião, nos vídeos anteriores, que a oração de um homem, ela deve estar de acordo com o propósito e a época. Propósito de Deus e a época em que alguém está vivendo. Por exemplo, na época em que Estevão estava sendo apedrejado, a oração de Estevão era para que Deus perdoasse os seus apedrejadores. Na época dos mártires, eles pedem juízo e justiça. Hoje, o trono de Deus é um trono de graça, mas neste evento, ele será um trono de justiça, um trono de juízo. No versículo 6, nós vemos os 7 anjos que tinham as 7 taças. Eles tinham vestidos brancos e tinham uma faixa de ouro no peito. Faixa de ouro no peito, isso é uma ideia do sacerdote ou uma ideia de rei. Agora, eles são sacerdotes ou são reis? Sacerdote é Jesus Cristo por excelência. Em Apocalipse capítulo 1 e versículo 3, Jesus aparece com essa faixa no peito. Com respeito a estes anjos estarem ministrando o juízo de Deus com essa faixa no peito, só para entender mais, certa vez Jesus disse para Nicodemos que se ele não conseguia entender as coisas naturais, as coisas do dia a dia, como é que ele entenderia as coisas espirituais? Então vamos entender um pouquinho aqui. Quando acontece, por exemplo, uma ação de servidor público, quando eles fecham alguma loja, alguma empresa, quando multam alguém, quando prende alguém, não é o servidor que está atuando naquela situação, é o Estado, é a lei. Quando acontece um desacato, por exemplo, a um policial, a um juiz, a um médico, a um varredor de rua, por exemplo, não é o servidor que foi desacatado. Quem foi desacatado é o Estado. A vítima do desacato é o Estado. Por isso que na Bíblia, muitas das vezes, o anjo aparece até mesmo com poder de decisão. Ele fala, visto que é do Senhor. Ou seja, ele traz o nome de Deus. Ele traz a autoridade de Deus. Esses anjos aqui, eles farão um juízo na terra e eles vêm com a faixa no peito. Isso mostra que eles têm uma certa autoridade para agir nessa terra. No versículo 7, um dos 4 animais deu aos 7 anjos as taças cheias da ira de Deus. Então esse ser vivente que fica diante do altar de Deus, além de ser guardião da glória de Deus, aqui eles também executarão justiça, juízo, porque são eles que entregam as taças para serem derramadas. E o último versículo, é o versículo 8, diz assim: E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Olha, neste momento, a fumaça enche o templo, como se fosse até mesmo uma cortina. Hoje, pessoal, a cortina do templo foi rasgada, o véu foi rasgado de alto a baixo, porque nós vivemos um momento, um período da graça. Nós podemos clamar por Deus e Ele nos ouve, porque o véu do templo foi rasgado. Agora, nesse tempo, a cortina será estendida em forma de fumaça novamente. E se até aqui nós vimos Deus esperando que a humanidade se convertesse, todas as vezes que viu um juízo na terra,
no finalzinho diziam, e não se converteram. Agora, sabemos que a igreja já terá sido arrebatada no início, no final das 7 trombetas. Os mártires já estarão diante de Deus e agora é o momento de que profetizou o profeta Malaquias. Não ficará nem raiz e nem ramo. Nesse momento, ninguém mais poderá adentrar o santuário, até que o juízo dos 7 anjos seja completo. Ou seja, será o momento em que Deus virará as costas para a humanidade. É um momento que não adianta mais clamar. Não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou os recursos. É momento em que Deus purificará essa terra com fogo para iniciar o seu governo milenial. A questão de ninguém poder mais adentrar no templo, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Arão. Você pode ler em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. Você verá que eles também não puderam adentrar no templo. Observem também 1 Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11, e Isaías, capítulo 6 e versículo 4. A outra questão aqui, nós vimos Amós, Jeremias e Ezequiel. Deus disse para esses profetas que não adiantava mais interceder por Israel, porque o juízo seria feito lá na época em que eles foram para o cativeiro. Deus disse em uma ocasião, ainda que Moisés e Samuel intercedesse, eu não ouviria. Esse período se repetirá no derramamento das 7 taças da ira de Deus. Falaremos da primeira taça no próximo vídeo. Deus lhe abençoe, um grande abraço, até mais.